Eu salve da amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar com os irmãos hoje, no texto que se encontra lá em Gênesis 12:9. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de teu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Meu querido, eu gostaria de estar falando com você nessa noite. O nosso tema é chamado para fazer a diferença. Nós olhamos e vemos o chamado de um homem de Deus, do nosso pai na fé, o pai Abraão, o pai de multidões. E nós podemos compreender que Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra e ir para essa terra pela fé. Deixar toda a comodidade da família, deixar toda a tranquilidade, a estabilidade do lar. Ali ele já tinha uma vida construída, junto com seus familiares, com o pai, com os irmãos, mas Deus requereu dele. Quando Deus tem algo novo para nós, às vezes nós não compreendemos as atitudes e a maneira que Deus usa para nos impulsionar, para a gente sair do nosso comodismo, da tranquilidade que nós estamos, e irmos para uma aventura pela fé. Abraão foi esse homem. Deus chamou Abraão e com ele fez um pacto incondicional de graça. Não dependeu de Abraão o que Deus tinha decidido fazer por ele, mas sim de Deus totalmente. A família e o próprio Abrão eram idólatras, adoravam outros deuses. Ele morava lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, mas quando Deus o chama, Deus fala para ele: olha, Abraão, sai da tua parentela, sai de onde você está, sai do seu comodismo. Abraão saiu dali, e quando Deus saiu, quando é verdadeiramente Deus que te chama, ele te chama e te faz promessas. Abraão saiu dali, da terra dele, com 7 promessas. Símbolo 7 é o símbolo da perfeição, é o número da perfeição de Deus. E ele sai dali com 7 promessas. A primeira promessa que Deus faz para Abraão: fazer dele uma grande nação. Deus deu a ele e a sua semente a terra, Palestina, Canaã, para sempre. E por que Deus fez isto? Porque ele é bonzinho? Não, porque Abraão obedeceu. A coisa que mais agrada a Deus é a obediência. Abraão obedeceu, ele não questionou, ele não perguntou para Deus: Senhor, deixa eu ficar aqui mesmo, o que o Senhor quer que eu faça? Deixa eu fazer aqui mesmo. Não, ele partiu crendo em quem estava prometendo para ele, pela sua maravilhosa graça, puramente pela graça de Deus. Não é porque Abraão merecia nada, não foi por merecimento de Abraão ou porque ele mereceu, nem porque era homem bom e justo. Foi tudo pela graça. A virtude dele em Abraão, a vontade dele em Abraão, e fez dele homem de fé e fidelidade. Ele se transformou no nosso pai na fé. Pai de multidões. Deus fez e continua a fazer em nossos dias. Deus fez com Abraão e faz em nossos dias também. Às vezes ele nos chama e nós nem compreendemos. Ele tem me chamado e eu às vezes
não tenho compreendido ou não quero compreender. Na prova, Abraão falhou. Quando veio a prova, houve fome lá na Palestina, em Canaã. Ele fugiu para o Egito. O Egito simboliza o mundo, é um tipo de mundo. Lá ele ficou fraco, vacilante, por isso mentiu. Ele contou uma meia-verdade para Faraó. Ele deixou Betel, que era igual à casa de Deus, e foi ao Egito, que simboliza o mundo e o pecado. A segunda promessa de Deus fez de abençoá-lo, Gênesis 14. Na guerra dos 4 reis com 5 reis lá na Palestina, Canaã, 318 homens para livrar Ló e tudo que era dele. Ló havia sido preso por aqueles reis e Deus sai no encalço daqueles reis, encontra Ló e liberta ele com 318 homens. Quando ele levanta as mãos, o exército dele prevalece, os 318 homens prevalecem, mas quando as mãos dele são baixadas, e verdadeiramente, meu amado, lá também nós encontramos o primeiro encontro de Abraão com Melquisedeque, um tipo de Cristo, tipifica Cristo, símbolo de Cristo. Ele é sacerdote eterno, por ele ser Cristo, o prototipo de Cristo, ele é um sacerdote eterno. Lá também nós temos dízimo mencionado pela primeira vez, quando Abraão deu o dízimo de tudo que ele havia adquirido naquela batalha, ele entregou para Melquisedeque, como sacerdote do Deus Altíssimo. Mostra a Abraão que estava revelando Cristo em Melquisedeque. Abraão é igual ao sacrifício contínuo, Jesus, uma única vez. Jesus só fez um sacrifício lá na cruz. Terceira promessa, junto com a nação grande, abençoá-lo, ele engrandeceria o nome de Abraão. Abraão seria conhecido, tendo a terra por promessa, mas ele ainda não tinha descendência. Predisse que por 400 anos eles estariam em um país estrangeiro, o Egito. Quando nós vamos olhar lá em Êxodo, quando o Senhor prepara a saída do povo do Egito, eles ficam lá por 430 anos, porque partiram para uma terra desconhecida. Abraão, 100 anos, e Sara, 90 anos, ali o Senhor realiza a promessa de um descendente. Mas antes de tudo isso, meu querido, apesar de toda a obediência que Abraão tinha, ele desobedeceu quando Sara entrega Agar, uma serva dela, entrega para Abraão e ele coabita com ela, e ela concebe, tem um filho, é o filho da desobediência. Ismael é igual a desobediência, mas quando ele inteira 100 anos, e Sara 90, Deus realiza a promessa, porque Abraão fala, olha, não tem como, o Senhor me prometeu tudo, mas eu não tenho nem para quem deixar, tudo vai ficar para o meu servo, o servo que me serve mais tempo, Eliezer. Mas Deus realiza a promessa, e Abraão é igual a promessa, significa ele ri. A circuncisão que Deus estabelece é um pacto visível entre Deus com Abraão, que é igual à nação judaica para sempre. Ali começa o verdadeiro povo de Deus, o povo separado que o Senhor havia separado. A circuncisão, que é igual ao que? O novo nascimento ou separação. A nossa circuncisão só foi possível em Cristo. Quarta promessa, ele seria uma bênção. Cumprimento da promessa de uma descendência numerosa. Notícia do nascimento do filho prometido. É impossível. E Deus que faz. Sara ri. Destruiu Sodoma e Gomorra. Quinta bênção, abençoar os que te abençoarem. Outra promessa de Deus para Abraão. Abraão, que é igual a fé, fidelidade, dedicação e esperança. Nem por isso ele não deixou de haver falhas, porque ele não deixou de ser homem. A fraqueza do homem se revela nas nossas falhas. Foi assim também com o nosso pai na fé, Abraão. Nós também, que somos salvos e perdoados em Cristo, nas nossas falhas também nós revelamos as nossas fraquezas humanas, as nossas escorregadelas, e que leva Abraão novamente mentir para Abimeleque,
contando uma verdade pela metade. Abraão como profeta, as suas orações eram eficazes. Ele era um profeta do Senhor, ele falava a mesma linguagem de Deus. Amaldiçoar os que te amaldiçoarem, a sexta promessa de Abraão, ele tinha uma bênção ou maldição. Ismael, aliança mosaica, velha. Isaac, aliança cristã, nova aliança em Cristo. Verdadeiramente nós compreendemos que quando ele chega na sétima bênção, na sétima promessa, é que nele todas as famílias serão benditas. E aí nós somos enxertados através de Cristo. Deus requer a promessa que ele cumprirá. Prova de fé de Abraão. Pela fé, ele cria na restituição. Trato do pai, entregando o único filho, promessa de Deus. E aí Deus compreende que não teria como ter outra situação de não entregar o único filho que ele tinha, que era Jesus Cristo, para resgate de todo o ser humano. O filho ficou morto, Isaac ficou morto 3 dias até o Monte Moriá. Abraão olhava e via o filho morto. Isaac aponta para o Messias, que é a graça do Evangelho. Deus levou Deus a escrever João 3,16. E para concluir, quando nós olhamos para esse estado de coisas, para essa situação difícil, que Abraão foi levado a ela, meu querido, não é diferente conosco também. Quando nós somos chamados, é como Abraão, nós temos que abrir mão de alguma coisa que para nós, às vezes, no primeiro momento, é muito difícil da gente deixar. Mas quando Deus requer, é porque Ele está dizendo, olha, eu te separei porque eu quero cuidar da tua vida, eu quero cuidar dos teus negócios, eu quero cuidar de você em todas as áreas, e eu tenho promessas para você. Eu tenho sempre agradecido ao Senhor, porque Ele me chamou para a grande colheita para Cristo, e Deus tem promessas para mim dentro deste ministério. Eu tenho pedido para o Senhor para que eu vença as dificuldades que tenho enfrentado, para tomar posse de todas as bênçãos que Ele tem prometido para mim dentro deste ministério. Que o Senhor possa, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e cuidar de nós como Ele tem cuidado. Eu sei que muitas das vezes nós temos que abrir mão de muita coisa, mas vale a pena, porque Deus, quando Ele nos chama para algo, Ele tem promessas esperando por nós. Eu gostaria de agradecer para você, meu querido. Venha também. Abraão foi chamado para fazer a diferença, e quando Deus chama, é para você fazer a diferença, e ninguém pode te resistir. Você lembra o que aconteceu com Abraão? Ele morreu aos 175 anos e ninguém nunca pôde resistir a Abraão. Se é Deus que te chama também para algo novo, para realizar para Ele, tenha uma certeza, ninguém vai te resistir. Você vai ser irresistível. Deus sempre vai vencer as guerras por você. Eu gostaria de deixar tudo com você nessa tarde. Cuide do seu chamado. Responda ao seu chamado. Não se omita. Seja um vaso e deixa Deus fazer a diferença na vida das pessoas através da tua vida. Eu gostaria de deixar para você nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.